Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um programa de Histórias para Pensar e Arrasar. Histórias que eu espero que o ajudem a santificar. Na verdade, a santidade não é algo exclusivo de alguns, mas a santidade é para todos. Eis o capítulo 5 da Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, a vocação universal de todos à santidade. Quer seja daquele mais pobre, humilde, despretensioso, até aquele mais poderoso. É certo também que, conforme a vocação e a responsabilidade de cada um, aumenta talvez a dificuldade. Assim, não há dúvida que tornar-se alguém responsável por uma nação e ao mesmo tempo santo é de uma grande exigência. Não se deixar cair, por exemplo, na corrupção, em favoritismos, ser caridoso, bondoso. Assim deve ser o administrador, muito mais um administrador não de uma qualquer empresa, mas de toda uma nação. Ora, na história de Portugal, nós celebramos uma Rainha Santa. Quando se fala da Rainha Santa, pois é certo que alguns em casa já estão a pensar na Rainha Santa Isabel, Isabel de Portugal, também chamada Isabel de Aragão, pois na verdade é a proveniência dela, era princesa de Aragão. Casou com o rei Dom Dinis, rei de Portugal, tornou-se Rainha de Portugal. É muito bonito quando nós falamos de uma rainha santa. Bom, remete-nos e abre aqui um parênteses na historinha de hoje para aquela que é a rainha de todas as rainhas, a mais santa entre todas as mulheres, Nossa Senhora, Rainha de Portugal, como cantamos inclusive num daqueles cânticos tão típicos de Fátima, Rainha de Portugal. É verdade, rainha para todos os tempos, para todos os homens, para todos os portugueses, para todo o universo. Ao falarmos de reis e rainhas, não estamos a dar a entender que de si a monarquia fosse o sistema perfeito, ideal, como se um presidente não pudesse vir a ser canonizado, um presidente da República. Acontece que a história é feita muito mais de reis e rainhas. Tivemos entre a história reis e rainhas santos, mas reis e rainhas, ao contrário de santos, vou-lhes chamar monstros, verdadeiros monstros, pela forma de fazer as coisas, pelo modo como reinaram, pelo egoísmo que tinham, pelo modo despótico como a todos tratavam. Bom, temos reis e rainhas santos que nós celebramos ao longo da história da Igreja, que marcaram muitos países, como São Luís IX, ou São Luís, rei da França. Tivemos um São Fernando de Castela na Espanha. Temos uma rainha, Santa Isabel, em Portugal. Rainha Santa Isabel, que foi uma mulher que não pensamos assim, que pela vida da corte tivesse uma vida fácil, amena, tranquila. Sem a cruz não chegamos à luz, ou sem o sangue não há redenção, já dizem velhas expressões. Pois a Rainha Santa Isabel teve muito que sofrer. É verdade que está aqui num país, de certa forma, de delícias, de temperatura amena, até relativamente a Aragão, de onde ela vinha, num país que naquele tempo já estava pacificado. O rei Dom Dinis tinha até mais tempo para se dedicar à poesia. Esse homem que foi chamado o plantador de naus a haver por Fernando Pessoa, pelo Pinhal de Leiria, que se atribui ou que se deve até hoje por muitos historiadores, há sempre aqueles que colocam em causa isso,
mas que atribuíram desde sempre ao rei Dom Dinis. Bom, dir-se-ia que a rainha Santa Isabel, então, nesse ambiente de corte, com um rei que era poeta e plantador de naus, que tudo tinha corrido às mil maravilhas, mas não era assim. De fato, muitos historiadores falam do rei Dom Dinis como uma pessoa que não era propriamente fiel à sua esposa. Tinha muitas saídas e nessas saídas a falta da sua presença em casa não se devia propriamente a muitos afazeres, mas fala-se até hoje do convento das Bernardas, que o rei frequentava e onde, infelizmente, era infiel. Se era uma história apócrifa, não sabemos. Alguns dizem que sim, mas o que é certo é que o rei Dom Dinis tudo leva a crer que não fosse aquele esposo amoroso, dedicado, afetuoso. Tanto que era assim que ele não compreendia sequer a caridade que Santa Isabel levava a cabo, junto com os mais pobres, entre os mais pobres, que ela gostava especialmente de servir, junto aos mais pobres, entre os mais pobres, a quem ela gostava de distribuir esmolas. Daí vem aquela história tão bela do rei Dom Dinis, quando pensa que ela está a distribuir bens do tesouro real e ela então, desdobrando o seu manto, mostra-lhe frescas rosas e não moedas ou pão, dizendo-lhe: são rosas, Senhor. É tão bela esta história que é contada e contada por quantos avós e quantos pais aos seus netos e aos seus filhos até aos nossos dias. Uma coisa é certa, encontramos em Santa Isabel também uma rainha valorosa, pois em tempos em que o rei Dom Dinis fazia guerra ao seu próprio filho, Afonso IV, e o seu próprio filho ao rei Dom Dinis, a rainha Santa Isabel tinha a coragem, muitas das vezes, de aparecer a galope num cavalo e a colocar-se no meio do campo de batalha, dividindo então essa cena tremenda, onde era suposto os homens desferirem os piores golpes entre si, ferirem-se imortalmente, para ali surgir uma rainha pacífica que suscitava a admiração de todos, tornando então aquele campo de batalha um espaço impraticável, onde todos se inclinaram diante dela e desistiram dos seus intentos de guerra. Quem vai, inclusive ali ao centro de Pombal, num painel de azulejos belíssimo, poderá ver essa representação dentro do imaginário, mas dentro também do fato histórico da rainha Santa Isabel, de entrar num seu corcel em pleno meio do campo de batalha, impedindo assim o enfrentamento dos dois exércitos e essa luta fratricida, no qual se iriam matar irmãos portugueses, talvez até pai e filho. Quando Santa Isabel faleceu, o corpo dela foi levado, percorreu praticamente metade de Portugal, desde o Alentejo, se não me engano, Estremoz, o local do falecimento dela, até Coimbra, o mosteiro de Santa Clara. Hoje ela encontra-se no mosteiro de Santa Clara a Nova, ali está o corpo. E lia uma vez num livro da história da Rainha Santa, e eu li esse livro há muitos anos, mas uma das coisas que eu nunca me esqueci era da veneração do povo onde quer que passassem os seus restos mortais. E inclusive as crónicas dizem que em vez do mau cheiro que devia exalar daquele caixão no qual ela era transportada, que pelo contrário, dali vinha um cheiro, um perfume, e que até do próprio caixão acabava por escorrer um bálsamo que muitos populares procuravam recolher, um bálsamo odorífico. Representa bem o bom odor, o odor de santidade que encontramos nessa vida tão bela, que mais do que naquelas frescas rosas do São Rosas Senhor, encontramos nessa rosa maravilhosa, aberta, esplendorosa, que dá glória a Deus e que foi Rainha de Portugal, Santa Isabel. Meus irmãos,
E minhas irmãs, a Santa Isabel de Portugal, não podemos deixar de pedir pela nossa pátria. Ela que não deixou de ser uma rainha, venerada pelo povo, e tantos acorrem ali ao mosteiro de Santa Clara a Nova, em Coimbra, para venerar o local onde se encontram os restos mortais. A sua história é tão repetida e está de modo tão belo no imaginário popular. Pedimos a ela que não abandone a nossa pátria, que continue de certa forma a ser nossa rainha, que vele pelos portugueses, que vele pelos nossos governantes, para que eles não se esqueçam a importância da caridade, da justiça social, a importância da santidade nas suas vidas, a importância da paz, a importância de, entre o povo, viver-se a unidade, viver-se a verdadeira fraternidade. Tudo isto nós confiamos a Santa Isabel de modo muito particular. Ó minha rainha, que vos encontrais entre a rainha de todas as rainhas. Ó minha rainha santa, que vos encontrais entre a mais santa das rainhas. Ó Santa Isabel, que estais junto de Nossa Senhora e de Jesus Cristo no céu, intercedei pela nossa pátria, intercedei pelo nosso Portugal. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, com a vossa realeza que recebestes no batismo, pois também somos sacerdotes, reis e profetas. Então, meu rei e minha rainha, que assistis aí na vossa casa, pois os pais de família também são reis de seus lares e as mães de família, sem dúvida, rainhas. Aguardo todos vós, a vós e aos príncipes e princesas. Até ao próximo programa de Histórias para Pensar e Rezar, confiando na Rainha das Rainhas, Nossa Senhora. Até à próxima, se ela permitir e se Deus quiser.